para falar sobre um assunto de grande relevância social: formação cidadã, inclusão e contradição. Diante desse tema, iremos destacar sobre como funciona a inclusão de crianças com deficiência. A escola tem o papel de formar cidadãos críticos, reflexivos e conscientes dos seus direitos e deveres, capazes também de compreender a realidade em que vivem e também preparados para serem participantes ativos na sociedade. Portanto, a escola tem um compromisso social de ir além da simples transmissão do conhecimento sistematizado. Ela deve preocupar-se em dar ao aluno a capacidade de buscar informações segundo as exigências do seu campo profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento individual e social. Hoje, a escola tem estrutura para receber crianças com deficiências que também devem ser formadas para viver em sociedade? A inclusão da criança com deficiência deve ser algo a ser seguido pelas escolas brasileiras, tendo como principal objetivo a integração, a humanização e o respeito. A inclusão à criança com deficiência ela está garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei que tem por número 9.934/96. Assim como todas as crianças com deficiências, elas têm direito a amor, carinho, proteção e cuidado. As crianças com deficiência, elas enfrentam geralmente limitações físicas, sensoriais e intelectuais, mas é preciso que hajam medidas tanto medidas primárias quanto medidas secundárias. As medidas primárias se caracterizam por aquelas medidas em que o problema já está instalado, mas ele tenta reverter, tenta ressociabilizar a criança. E as medidas secundárias são aquelas medidas em que o problema já está mais avançado, mas mesmo assim, através da ressociabilização, através da oportunidade, a criança com deficiência ela tem uma potencialidade de desenvolver as suas habilidades. Segundo os dados do IBGE 2013, existem cerca de 24,6 milhões de deficientes no Brasil. Impressionante, né? Mas cerca de 1,9 milhões desses deficientes são crianças e adolescentes. Segundo os dados do IBGE, essas crianças com deficiência, elas estão entre as mais excluídas e também entre aquelas que menos têm acesso à escola. Incluir não significa você pegar essas crianças, jogar numa escola e colocar elas para brincar, elas para conversar com outras crianças. Não significa somente isso. Incluir é não tornar essas crianças como merecedores de caridade. Não é isso. O que nós queremos dizer é que incluir é transformar nessas crianças, é colocar nessas crianças que elas possam desenvolver um pensamento, que elas possam ter habilidades e essas habilidades elas possam promover um benefício na sociedade, tanto em participação de política, tanto em participação de programas, tanto em apoio a outras crianças, porque as crianças com necessidades especiais, elas têm que ir à escola, elas têm que ter um educador, elas têm que aprender a conviver com outras crianças. Isso é um meio de ressociabilização. Outras medidas a serem tomadas para a inclusão é aumentar o número de creches, de escolas e de pré-escolas que possam oferecer esse apoio desde o 0 ano até os 5 anos de idade. E nesses espaços terem brincadeiras, histórias, pinturas, o contato com a natureza, o contato com os animais, o contato com a terra, a liberdade. As crianças com necessidades especiais, elas têm que terem liberdade. Liberdade de agir, liberdade de falar, liberdade de expressão, liberdade para falar aquilo que pensa, ou pelo menos gesticular aquilo que ela sente. Então, a sociedade ela precisa observar essas crianças. A sociedade ela precisa inserir essas crianças no convívio social, não ignorar, não discriminar essas crianças. Mas isso tem mudado e isso vai mudar. É possível sim incluir as crianças com deficiência. Basta que nós,
como seres humanos, tenhamos uma nova reformulação do nosso pensamento, de que todas as crianças, elas são iguais, e por serem iguais, elas precisam ser bem tratadas, cuidadas, e para que esses seus sonhos sejam realizados. Isso sim é incluir a criança com deficiência e não excluí-la de forma preconceituosa, mas acolhê-la para que assim ela possa lutar por aquilo que deseja. Apesar dos problemas de adaptações às crianças com deficiência nas escolas, temos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, um exemplo de instituição que abriga pessoas portadoras de deficiências, onde os mesmos progridem a cada dia com uma boa educação, onde terão o direito de lutar por seus direitos. Temos aqui adolescentes na APAE. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. A deficiência somente impõe, em casos específicos, a necessidade de adaptações. Algumas flores precisam de cuidados especiais para crescer. Cuide você também. Diga sim para as escolas especiais mantidas pela APAE. Diga não para a inclusão radical. As escolas brasileiras, em sua maioria, não possuem estruturas e profissionais capacitados para a inclusão social. Um dos principais problemas estruturais são a falta de rampas, porque existem várias escolas nas quais tem não apenas o térreo, e sim existe o primeiro e o segundo andar. Os alunos precisam subir escadas, e alunos com portadores de deficiência física, como as pessoas que usam cadeira de rodas, os alunos que têm dificuldades também em andar, que são os alunos que não possuem a visão, eles vão ter dificuldade nesse acesso. Outro problema são os banheiros, que necessitam ser estruturados e adequados para que esses alunos possam usufruir também desse benefício. O maior problema mesmo da inclusão, a maior contradição que existe na inclusão é a falta de capacitação dos professores. As escolas ainda não investem o suficiente para que os professores sejam capacitados para ensinarem a alunos especiais. Muitos professores, na hora da aula, eles acabam se perdendo na hora de explicar um assunto. Eles ficam um pouco sem ter o que fazer na hora de explicar o assunto, pela dificuldade que tem de transmitir o que está passando, sua didática, para aquele aluno portador de necessidades especiais. Outro fator também é o preconceito. Muitos alunos e professores têm um preconceito contra essas crianças especiais. Os coleguinhas muitas vezes acabam olhando para aquele novo colega que é diferente dele e acabam se afastando. E os professores têm que estar capacitados para poder que haja uma interação, transformar aquela realidade numa realidade diferente. E também, muitos diretores em algumas escolas afirmam que existe um baixo índice de alunos em suas instituições, que isso não há necessidade de se investir mais nas escolas, mas eles esquecem que os pais eles só vão colocar seus filhos nessas escolas se houver investimento, principalmente na capacitação dos professores. Se não houver, os pais não irão colocar. Então esses diretores usam como desculpa o baixo índice para poder se sair de situações como essa. A escola tem o dever de incluir e fazer com que o aluno permaneça até a conclusão do seu curso e tenha sucesso em sua vida. A formação cidadã é aquela que, pautada na ética, propõe uma formação holística do ser humano, de modo a inculcar em cada um o respeito e a solidariedade pelos outros. Essa mesma formação preconiza a inclusão, permeando vir a ser ou se tornar de cada pessoa. Infelizmente, em muitas das ações humanas existe um antagonismo que, para ser benéfico, necessita que não seja exacerbado e, ao mesmo tempo, traga em seu bojo conteúdos que permita ao ser humano a valorização da vida e uma visão de que o fim último da humanidade é a felicidade e que esta só se alcança se, ao invés de buscar um ter mais em bens materiais, dinheiro e posse,
O ser humano entenda que o que o realiza como ser humano é ser mais humano, ser mais solidário, ser mais participativo e aprender a se colocar no lugar do outro. Esse exercício fortalecerá os laços da humanidade e os tornará mais sólido em suas convicções. Aprender a ler e interpretar as lições da vida por meio da formação cidadã é também um meio de vir a ser ou de se tornar cada vez mais um ser humano melhor. Contudo, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver e ter a preocupação de olhar os fatos e interpretá-los, procurando entender o que eles querem dizer. Ou, como diz Saviani, em 1985, na página 84, o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de adaptação que são acionados periodicamente pela classe dominante podem ser confundidos com os anseios da classe dominada. Para evitar esse risco, ou seja, de não entender como nosso aquilo que na verdade pertence a outrem, é preciso avançar e interpretar, grifo nosso, qual a verdadeira função da escola e como se dá a sua inserção contraditória numa sociedade que é estritamente capitalista.